Olá, meus queridos. Vamos continuar com as histórias desse livro precioso? Hoje nós vamos ver a última história do livro de Juízes. Mas antes eu quero pedir para você que tenha assistido os nossos vídeos, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe, para que assim mais crianças e adolescentes possa estar aprendendo desse livro precioso através dos nossos vídeos. E muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e também abençoar as suas famílias. E a esse Deus maravilhoso, toda a honra, toda a glória sempre. Trazendo à memória um pedacinho da última história que a tia Amanda estava contando para vocês. Vimos a história de Sansão. Vimos que ele foi traído por uma mulher chamada Dalila e os filisteus prenderam Sansão, furaram os olhos de Sansão e Sansão perdeu a sua força, né? Mas Deus, ele abençoou Sansão, teve misericórdia de Sansão. Que Deus, mais uma vez, o Espírito do Senhor, né, estava com Sansão e ele teve força e ele destruiu o templo de Dagon e todos aqueles filisteus que estavam ali morreram. Sansão também morreu e ele julgou Israel durante 20 anos. Depois da morte de Sansão, o povo se afastou do Senhor. A Bíblia diz que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava que era certo. E certa vez um homem, um israelita lá da tribo de Efraim, ele pegou um dinheiro que era da sua mãe. E quando ele foi devolver esse dinheiro para sua mãe, o nome desse homem era Mica. Quando ele foi devolver o dinheiro, ele falou: mãe, ó, aqui está o dinheiro que eu peguei para a senhora, da senhora. Ela pegou uma parte daquele dinheiro e ela decidiu mandar fazer uns ídolos. A Bíblia diz que eram imagens de escultura e de fundição. Eram imagens que eram feitas de madeira e elas eram cobertas de prata, porque o dinheiro que ele havia pegado da mãe, havia prata também, ele havia pegado umas pratas da sua mãe também. E assim ela mandou fazer aqueles ídolos, aquelas imagens e colocar lá na casa de Mica. E a palavra de Deus diz que na casa de Mica se tornou uma casa de deuses, porque o Mica pegou um dos seus filhos e fez dele seu sacerdote. E assim eles adoravam aqueles deuses, aqueles ídolos e deixaram de adorar o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel. Certo dia, indo para Efraim, um levita, ele foi lá na casa de Mica e Mica perguntou para ele: você não quer ser meu sacerdote? Olha, eu tenho meus ídolos aqui, eu te dou roupa, te dou comida, eu te pago um salário e assim você fica sendo meu sacerdote. O levita concordou. Que triste, né? O levita era aquele povo escolhido por Deus para servir o Senhor. Vocês lembram? Eles eram da tribo de Levi. Levi era a tribo que era de Moisés, de Arão. Os filhos de Arão eram os sacerdotes e os outros eram os levitas. Eles foram escolhidos pelo Senhor para trabalharem no tabernáculo, servindo ao Senhor. E agora ele estava na casa de Mica, né, servindo a ídolos, a deuses. E não era nem no tabernáculo, nem era o Senhor. Até os levitas estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Que triste, né? Poder fazer isso. Israel, ele estava deixando de amar ao Senhor. Israel já não amava mais o Senhor. O pecado tinha afastado Israel de Deus. O pecado, vocês lembram? Ele nos afasta de Deus.
Quando pecamos e não confessamos e vivemos no pecado, nos esquecemos de tudo aquilo que Deus faz por nós, né? Daquilo que Ele fez, né? Do seu amor, né? E da sua bondade, da sua graça. Era o que estava acontecendo com Israel. Por causa do pecado, Israel tinha esquecido totalmente do Senhor. E já não amava mais o Senhor. E o Senhor quer que a gente o ame, que você ame o Senhor de todo o coração. Eu vou ler para você um versículo da palavra de Deus que fala isso, que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Em Mateus 22:37, eu vou ler para vocês. Certa vez perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus respondeu assim, 22:37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso está em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus queria que Israel o amasse, mas Israel não amava mais o Senhor. Mas Deus, Ele amava Israel. Deus me ama, Deus ama você. E Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Ame o Senhor, meu querido, de todo o coração. Israel continuou fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Certo dia, os homens da tribo de Dan, eles passaram lá em Efraim e eles viram que na casa de Mica tinha um levita e que também tinha aqueles ídolos. E eles foram até lá e eles conversaram com o levita. Perguntaram para ele o que era aquilo. E ele disse que ele era sacerdote de Mica, que ele servia aqueles deuses, né, aqueles ídolos, né? E ali na casa de Mica tinha uma casa dos deuses. Os danitas, eles quiseram que o levita e os ídolos fossem com eles, né? Ficassem com eles. Então, quando eles voltaram lá para sua terra, para a terra de Dan, eles falaram para o povo. E o povo de Dan, os filhos de Dan, eles decidiram então que iriam pegar o levita, né, que era o sacerdote, e aqueles ídolos, ia trazer para eles, para a tribo deles, para eles adorarem. E aí, certo dia, eles foram para uma guerra, e quando eles voltaram da guerra, eles passaram lá e eles falaram com o levita. Perguntaram para ele, escuta, vem com a gente. E tinha muitos homens, porque eles tinham vindo da guerra e os outros estavam do lado de fora, eram 600 homens armados, e os outros entraram e perguntaram para ele, vem ser nosso sacerdote, né? O que você prefere? Você prefere ser sacerdote de um homem só? Ou você prefere ser sacerdote de uma tribo inteira? Ah, o levita não pensou duas vezes. Falou, ah, não, eu quero melhor ser sacerdote de uma tribo inteira do que ser de um homem só, de uma família só. E assim, ele pegou aqueles ídolos, a sua roupa, as suas coisas, e ele foi embora com o povo de Dan. Mica não estava sabendo nada disso, Mica não estava lá naquela hora. Quando Mica soube, Mica pegou os homens para ir atrás dos danitas, para pegar seu sacerdote e seus ídolos de volta. Quando Mica chegou lá perto do povo de Dan, junto com os seus homens, ele viu que os danitas eram muito mais do que ele. E os danitas, se fossem lutar com eles, iam destruí-los. Os danitas mesmo falaram para eles, né? Então, Mica achou melhor voltar para casa, pegou o seu povo, voltou para casa com aqueles homens que ele levou, e assim o povo de Dan, né, a tribo de Dan, ela foi embora lá para suas terras, levando o levita junto com as imagens de escultura de Mica. Eu fico imaginando como Deus deve ter ficado triste com Israel, como Deus estava triste com Israel. Israel não queria servir o Senhor. Israel
não amava mais o Senhor. Ame o Senhor de todo o coração. O Senhor quer que nós o amemos, porque o Senhor, Ele ama a mim e Ele ama você. E Ele quer que a gente o ame de todo o nosso coração. Que você possa amar o Senhor, meu querido, de todo o teu coração. O povo de Israel não queria mais saber do Senhor. Eles tinham se afastado totalmente do Senhor por causa do seu pecado. Sabe, meus queridos, o povo de Israel continuou pecando contra o Senhor. Até os próprios levitas, aqueles homens tão especiais, aquela tribo tão especial, escolhida pelo Senhor para servi-lo, estavam pecando contra o Senhor. Israel, ele desprezou a lei de Deus, desprezou o amor de Deus, né? Desprezou o Deus de Israel para seguir o seu próprio caminho, fazer aquilo que ele achava que estava certo, não aquilo que Deus dizia que era para ser feito. Ele não amava mais o Senhor de todo o coração. Apesar de tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles, eles tinham colocado outros deuses, né? Eles tinham colocado ídolos nas suas vidas, né? Desprezaram Deus e colocaram ídolos como se fosse mais importante para eles do que obedecer aquilo que Deus havia ensinado para eles. E eu fico pensando, isso acontece com a gente hoje também. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele faz com que a gente faça coisas que deixam Deus triste, porque o pecado é tudo aquilo que a gente faz que entristece o coração de Deus. Por isso, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por causa do nosso pecado. Porque sem derramamento de sangue, vocês lembram? Não há perdão, não há remissão para o nosso pecado. Mas se você, meu querido, já tem o Senhor Jesus como Salvador, se você já pediu para Ele morar dentro de você, você deve amar o Senhor de todo o seu coração. Mas você que ainda não convidou Jesus para fazer morada dentro de você, você só vai amar o Senhor se você fizer isso. Você precisa pedir para que Jesus perdoe os seus pecados. Se você crê que você é pecador, como você tem ouvido as nossas histórias, né? E você sabe que o pecado te afasta de Deus. E se você crê que Jesus tem poder para perdoar os seus pecados, você pode convidá-lo também para morar dentro do seu coração. Convidá-lo, meu querido, para habitar dentro de você, perdoar os seus pecados. E ele vai fazer isso. Por quê? Porque Deus, ele ama você. Foi o amor de Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Como amar o Senhor de todo o coração? Você que já tem o Senhor Jesus, você precisa ler a palavra de Deus. Que lendo a palavra de Deus, aprendemos do Senhor. E assim vemos como Ele é grande, como o seu amor é grande. E aprendemos a amá-lo de todo o nosso coração. Mas precisamos não só ler, mas precisamos obedecer também. Ler e obedecer a palavra de Deus. E você deve também orar, falar com Deus, confessando sempre os seus pecados ao Senhor, para que Ele te perdoe, para que você possa aprender a amá-lo de todo o seu coração. E peça que Ele te ajude, que Ele te dê força, para que você possa fazer diferença nesse mundo em que nós vivemos. Que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Você e eu também. E pedir a Ele que Ele nos ajude, nos dê força, para que a gente possa mesmo amá-lo e fazer essa diferença. Que Ele te abençoe e abençoe sua família, meu querido. Você é precioso para Ele, você vale muito, muito, muito para Ele. E Ele te ama muito, 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 muito. Que Ele te abençoe, abençoe sua família. Fique com Jesus. Amém.